Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos começar o estudo do procedimento da ação de demarcação de terras particulares. Nós estamos aqui no módulo dos procedimentos especiais, já superamos o estudo da teoria geral dos procedimentos especiais e falamos sobre diversos procedimentos em espécie. Chegamos ao módulo, ao tópico da ação de divisão e demarcação de terras. Nas últimas aulas apresentamos considerações gerais sobre esse capítulo e nós vamos hoje começar o estudo especificamente da ação de demarcação de terras particulares prevista no Código de Processo Civil a partir do artigo 574. Mais precisamente, fica entre os artigos 574 e 587 do CPC, artigo 574 ao artigo 587 do CPC. Antes de analisarmos a partir do artigo 574 que nos interessa aí, vamos recordar o que nós vimos nos vídeos anteriores, que pelo que consta do inciso 1º do artigo 569 do CPC, o cabimento da ação de demarcação de terras se dá pela propositura do proprietário para fins de obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Quer dizer, a ação de demarcação de terras particulares, como o nome diz, tem a finalidade de fixar o limite, o ponto limítrofe entre os imóveis confinantes, para que se demarque, portanto, aonde começa e aonde termina cada um dos imóveis envolvidos na questão. Essa ação de demarcação de terras, ela é uma ação curiosa, ela é uma ação diferente, porque ela vai contar com duas sentenças. Percebam aí que o artigo 581 vai prever, nós vamos analisar esses dispositivos em outros vídeos, mas veja que a sentença que julgar procedente o pedido determina o traçado da linha demarcanda e vai começar aí a fase, após a sentença, uma fase instrutória. Veja o 582. Transitada em julgado essa primeira sentença, que determina, que julga procedente o pedido, que afirma o direito à demarcação, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. E aí lá no artigo 587, quer dizer, após a regulamentação pelo Código dessa fase instrutória, perceba que assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, quer dizer, que é o auto de demarcação, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Percebam, portanto, que no mesmo e único procedimento de natureza cognitiva, nós teremos ali, por previsão legal, duas sentenças sendo proferidas e um caso excêntrico, no qual após a primeira sentença, entre a primeira sentença e a segunda sentença, há a produção de prova, a instrução probatória, especificamente pela prova pericial, ok? Então é um procedimento diferenciado que não nos espanta aqui no módulo de procedimentos especiais, que tem justamente essa finalidade de analisar o que eles têm de diferente, ok? Pois bem, vejam que o artigo 575 vai tratar da legitimidade ativa. Segundo o artigo 575, qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum. E o que ele vai fazer? Ele vai requerer a intimação dos demais condôminos para, se quiserem, intervirem no processo, para querendo intervir no processo. Quer dizer, se é um imóvel pertencente a uma única pessoa, é claro que é ela que vai propor. É uma ação de direito real. Se é uma ação, se é um imóvel, objeto da ação, titularizado por mais de um dono, então tem condomínio, há condôminos, qualquer um deles pode propor. E o que fazer com os demais? Né? Será que há necessidade aqui de um litisconsórcio necessário no plano ativo? Essa é uma questão muito tormentosa em sede doutrinária e jurisprudencial, se existe o fenômeno do litisconsórcio ativo necessário. Quer dizer, você imagina uma fazenda de propriedade de 5 irmãos. Um deles quer entrar em juízo para demarcar, os outros não querem. Esse que quer entrar precisa da autorização dos outros, precisa que os outros aceitem atuar em juízo como autores, ou ele pode sozinho buscar a tutela do direito que ele supõe ter em relação ao imóvel, que ele é um dos titulares.
E aí, pelo que nós estamos vendo no artigo 575, ele pode sozinho. E ele vai fazer o quê? Ele vai requerer a intimação dos demais proprietários. Percebam que é intimação e não citação, porque os demais proprietários, nesse nosso exemplo, os outros 4 irmãos, eles não serão citados para atuarem como sujeito passivo, como demandados. Muito pelo contrário, o interesse deles provavelmente é no mesmo sentido do interesse do irmão que ajuizou a demanda, porque todos são proprietários do mesmo e único imóvel. E aí o que os outros irmãos poderão fazer? Imagine que ele conseguiu ali, com a intimação, já que vai ter que constituir um advogado para se manifestar, aproveita e toca o barco aí junto com o meu irmão. Vai que ele consiga convencer um ou outro. Como é que esses outros vão atuar em juízo? Em querendo, senhores, eles podem atuar, os demais condôminos, eles vão poder atuar naturalmente como assistentes, né? Vejam aí o artigo 119, lá no capítulo da assistência. Pendendo causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, e os condôminos são terceiros juridicamente interessados, em que a sentença seja favorável a uma das partes, poderá intervir no processo para assisti-la. Então, aquela intimação tem a finalidade também de provocar os demais condôminos para atuarem, se for o caso, como assistente litisconsorcial. Nesse caso, será assistência litisconsorcial, os senhores sabem bem, porque a assistência se divide em assistência simples e litisconsorcial, e a assistência litisconsorcial é aquela na qual o assistente é tratado como se fosse parte, porque ele, assistente, integra a relação jurídica de direito material. A relação jurídica de direito material é a demarcação, e os assistentes, aqueles que foram intimados, são tão proprietários quanto o autor originário. No nosso exemplo, aquele irmão que propôs a demanda, ok? Bom, então, a finalidade da ação de demarcação, nós vimos, é justamente estabelecer os marcos que circundam os limites de cada uma da propriedade. E aí a legitimidade ativa é de qualquer dos condôminos, e ele vai intimar os outros para, em querendo, manifestar o interesse de atuar em juízo. Então não há que se cogitar aqui de um litisconsórcio ativo necessário. Qualquer um pode atuar sozinho, requer a intimação dos outros e eles vão ver o que vão fazer. Ou deixa quieto, mas depois foram intimados, não vão poder alegar desconhecimento, ofensa ou contraditório, ou atuam como assistente litisconsorcial. Quanto à competência, senhores, nós temos que lembrar que a ação de demarcação de terras é uma daquelas que está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 47 do CPC. Mas antes de chegar a ela, vamos ver o 47 caput. O 47 caput ele já é uma exceção ao 46. O 46 é aquele que fixa a competência territorial, né? Então, é competente o foro de domicílio do réu, mas não é para absolutamente todas as ações. A ação de direito pessoal, que não é o caso, e a ação de direito real sobre bens móveis, que também não é o caso. E aí a exceção está no artigo 47, justamente. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. E nós vimos nos vídeos anteriores que a ação de demarcação ela é realmente uma ação de direito real. E é uma ação de direito real sobre imóveis limítrofes, né? O imóvel do autor vai citar os confinantes para fim de demarcação, estabelecimento dos limites de cada um dos imóveis. Então está aqui no 47. Aí poderíamos cogitar do 47 parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º do 47, ele tem uma redação conturbada, ele possibilita que a ação seja proposta além do foro de situação da coisa, a escolha do autor também, ou no foro de situação da coisa, ou no foro de domicílio do réu, que é a regra geral, ou no foro de eleição, mas não é em todas as hipóteses. São nos casos em que o litígio de direito real não recaia sobre direito de propriedade, direito de vizinhança, direito de servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obras novas. Ou seja, em todas as outras ações de direito real, que não seja essas aqui, ele pode escolher. Significa, portanto, que na ação de divisão e demarcação de terras não se aplica o parágrafo 1º.
Logo, o autor não pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de situação, pelo foro de eleição. Ele tem que demandar no foro de situação da coisa, do bem imóvel. Perceba que o parágrafo 1º ele é aplicável se o litígio não recair. Mas nesse caso recai, porque a ação está aqui, a ação de divisão e demarcação de terras. Com isso, então, senhores, nós temos que o foro para o processamento e julgamento da ação de demarcação de terras, que é a que nós estamos aqui tratando nesse momento, é o foro de situação da coisa. E lembrando aos senhores que esse é um caso, mais uma das exceções, é um dos casos de competência territorial, critério territorial de competência de natureza absoluta, né? Então, deve ser proposta obrigatoriamente no foro de situação da coisa. Esse critério, essa competência territorial é de natureza absoluta. E para encerrar o vídeo e o estudo da competência, lembrar os senhores também o que prevê o artigo 60 do CPC. Se o imóvel, objeto da demanda, objeto da demarcação, se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Quer dizer, se você propõe uma demanda uma demanda de demarcação de terras sobre um imóvel que ultrapassa limite territorial de divisão de localidades, seja comarca, seção, subseção, estado, você pode propor a demanda em qualquer um deles, e aonde a competência do juízo prevento, onde você propôs a demanda, vai se estender a outra área, né? Você imagina um imóvel que ultrapassa os limites da comarca de Niterói e São Gonçalo, por exemplo. Você pode propor demanda em qualquer uma delas. Propôs em Niterói, aquele juízo vai ser competente para apreciar o imóvel que está situado, a parte do imóvel que está situado em São Gonçalo. Senão não haveria uma outra solução lógica que não fosse realmente essa. E o legislador andou bem aqui, ok? Então, essas as primeiras considerações a respeito da ação de demarcação de terra. Na próxima aula, nós vamos começar o estudo do procedimento. Nós já vimos que é um procedimento diferenciado, tem 2 sentenças. Nós vamos começar a ver isso na próxima aula. Ok? No próximo vídeo. Então é isso, senhores. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.